Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para avisar que o link do episódio completo estará na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. Que rola. De toda essa apresentação que tu fez, que foi muito boa. Obrigado. Eu não cheguei a ser demitido, eu joguei mais de 13 dias no São José. E realmente, eu já entrevistei alguns jogadores de futebol bem. Quais? Bem o jogador mais importante que você já entrevistou? No canal, o Renato Portaluppi foi o cara mais. Ele foi lá? Foi. Fazer o churrasco? Não foi no assado. Foi num quadro antes que eu tinha, que era só sobre o Grêmio. E aí eu fui no hotel quando ele morava em Porto Alegre, né? Que ele era técnico do Grêmio. Aí eu fui lá, fiquei 3 meses enchendo o saco. E aí consegui, e foi muito legal. Assim, foi uma baita entrevista, era muito mais viés, né, clubístico, assim, sobre a passagem dele do Grêmio. E aí depois, quando eu saí da RBS, que eu criei esse quadro, que é o Assado, que tu já foi lá, né, me dar a honra da tua presença. O Assado eu tô, aos poucos, abrindo um pouco esse leque, porque eu entendo que eu tenho a capacidade de fazer mais, né? Não só ficar no ambiente do Grêmio. Eu posso falar de futebol em geral, então tu citou aí o Tyson, que hoje é o camisa 10 do Inter, e o cara foi na minha casa e foi maravilhoso. Foi uma entrevista super emocionante, falou tipo da infância dele, da dificuldade lá de Pelotas, poxa... Chato. Entrevista chata. Cara, chata, mas assim, tô brincando. Emocionante e surpreendente, sabe? Eu imagino. Porque não é uma entrevista que assim, mas vem cá, se o 4-4-2 é o melhor esquema pra te jogar, passa longe disso, sabe? Então acaba que ficou legal. Porra do caralho, com um jogador de futebol que fala e conta da sua vida, não é uma coisa mais simples do mundo. Consegue entrevistar um jogador de futebol, ficou 1 hora conversando contigo, com conteúdo? Que isso? Então, eu tenho conseguido. É uma reciprocidade de méritos, assim, eu acho. Tipo, isso é do teu canal, já? No meu canal. Pro pessoal saber dessas entrevistas, a gente vai colocar o link do canal do Duda aqui na descrição, para que você possa acompanhar esse papo. Inclusive, eu te sugeri para você publicar eu publico esse no dia que você publicar o meu. Tá bom, fechado, pode e ser. Aí, a gente fazer um cross. No link da descrição, você vai ver o meu papo entrevistado pelo Duda no churrasco. Combinado. E aí só que vai ter que fazer uma propaganda do meu lá no teu. Mas tu vai ter que botar na segunda-feira o meu. Segunda-feira. Tá bom. Tá bom. Só não bota dia 20 de setembro, tá? Porque é o dia do... Que é uma data muito festiva e aí eu vou aprontar alguma coisa no Rio Grande do Sul. É a data do aniversário do Rio Grande do Sul. Praticamente. Entendi. Isso. Mas, e aí você faz lá o assado, que é o churrasco com a turma e tal. Agora, vamos voltar lá vamos. Antigamente. Antigamente, que te fez querer trabalhar. Teu negócio já era querer trabalhar com futebol? A RBS que o Duda fala é a Globo do Rio Grande do Sul, para quem não sabe. É a afiliada da Globo. Afiliada da Globo. Isso. E sim, eu trabalhei lá por 15 anos. Comecei numa área de jornalismo jovem. Olha só, chamava... Na revista qual? Kazuca. É isso aí. Ela durou um bom tempo, assim, mas que a nossa referência era Marcos Piangers, que hoje é o Papai Pop. Entendi. Que, enfim, tem filme recentemente lançado, Um Beijo pro Piangers, que é um gente boa. Ele era meio que o capitão desse time na área de multimídia, porque era um jornal, né? O Kazuca era um jornal, aí expandimos para internet, TV, rádio e tal, e o Piangers capitaneava tudo isso. E aí eu apareci ali e tal, e ele me ajudou muito, me deu várias oportunidades, acabei indo para Atlântida, né? Que é a Rádio Atlântida, Rede Atlântida, uma rede de rádios gigante lá no sul do Brasil, que me deu também a oportunidade de ir crescendo dentro da empresa. Cheguei na Rádio Gaúcha. Então eu acho que eu focava futebol, mas não o futebol tático, sabe, aquele... Eu queria falar de entretenimento no futebol, sabe? Pra mim o futebol tipo assim, tem a coisa séria, mas ela é a menos séria das coisas sérias, sabe? Eu acho que agora, é entretenimento. Mas quando você foi pra trabalhar com comunicação, teu negócio já era querer falar de futebol? Quando você fala, moleque, você fala, eu queria ser jornalista esportivo. Era um negócio teu esse? Queria, mas eu falava... Eu cheguei a ser expulso de colégio, por exemplo, né? Por quê? O que você fez? Eu conversava demais. Eu atrapalhava o ambiente. Te expulsaram porque você conversava demais. Porque eu atrapalhava o Rafinha, que tava tentando aprender. Eu não seria expulso. Tu estaria comigo na barca. Porque eu não falava muito. Eu fazia outras coisas, eu explodia coisa, jogava... não, então tu não voltaria pra escola, entendeu? Eu voltei.
A minha escola era só delinquente, só louco. Era de qual lá, meu? A minha escola chamava Nossa Senhora de Lourdes, você nem sabe qual é que é. É no Menino Deus. É no Menino Deus. Era uma escola que, tipo assim, ela não era uma escola estadual, mas ela era o primeiro degrau de escola particular. Pagava um pouco. Mas pagava nada. Mas só pra dizer, tipo, tá bom, vai. Dá pra pagar alguma coisa, que senão a gente é escola estadual. Só tinha louco, só tinha briga. Era um negócio maravilhoso. Sério? Eu aprendi muito. Mas eu fui expulso de uma escola. Qual escola? Do Farroupilha, tá? Escola chique. Escola boa. Mas escola boa não, a melhor que tem. Não, acho que hoje já tem outras escolas melhores. Mas é uma escola top de Porto Alegre. Eu fui expulso do Farroupilha. Aí eu fui pro IPA, que já deve ter ouvido falar. Como assim? Eu estudei no IPA. Então. Segundo grau eu fiz no IPA. Então, eu também. Instituto Porto Alegre. Instituto Porto Alegre. Infelizmente não existe mais, né? O IPA acabou falindo a instituição. Infelizmente. Virou faculdade. Sob a aurora precursora. Não é isso? Não, isso é do Rio Grande do Sul. Isso é do Rio Grande do Sul. Tô tentando lembrar. Pois é, porra. Não, eu tô tentando lembrar do hino do IPA. Ah, não. Vai falando sou ipaense, não sei o que. Vai falando aí que eu vou... Bom, aí eu fui pro IPA. E aí eu pedi, eu cheguei lá falei assim, mãe, vamos lá no Farroupilha de novo, ver se eu volto pra me formar com os meus amigos, que é a galera que eu fiz toda a escola. Vou ser obrigado a te interromper. Vai. Sob o morro milenar, ergue a fonte gloriosa, nossa escola majestosa, nosso lar, Instituto Porto Alegre, nós seremos sua glória, o seu nome, sua história, honraremos. Era o hino bom, velho, que a gente cantava porque eu participava das Olimpíadas Metodistas. Jogava basquete, evidentemente, né? Eu jogava futebol, né? Eu joguei uma Olimpíada Metodista de futebol. Aonde que era? Santa Maria? Não, foi em Porto Alegre, porque tinha o americano e o IPA como escolas metodistas. Desculpa te interromper. Não, pô, é bom relembrar eu lembro disso. do teu passado porto-alegrense. Eu lembro muito. O IPA era um colégio que era o seguinte, na época que eu estudava no IPA, o IPA era um colégio que tinha os repetentes, os expulsos, no teu caso, os atletas. Isso. Eu tava misturado entre os atletas e os delinquentes. Tu tinha que estar lá, então. Eu tava cobrindo duas frentes. Isso. Eu cobria duas frentes. Entendeu? Mas tinha isso. Aí tinha os caras que eram maconheiro também, que ficavam ali pelas praças ao redor. Que às vezes cruzava também os maconheiros com os repetentes também. Maconheiros e atletas não tinha, mas repetentes e atletas tinha. Uma mistura explosiva o IPA. O IPA era realmente um colégio assim, era polêmico. Isso. E aí eu pedi pra voltar pro Farroupilha. E no terceiro ano do colégio. Você não gostou do IPA, é isso? Eu adorei o IPA, mas eu queria me formar com seus amigos. Que hoje eu não sei como é que funciona, sabe? Mas assim, eu acho que nas antigas eu dava um valor muito grande pra formatura do colégio. Hoje em dia eu acho que as pessoas também estão nem aí. Não, formatura do colégio é importante. Eu não sei como é que funciona, de verdade, assim. O formatura do colégio era uma coisa importante. Não, era, mas não sei se ainda é, entendeu? Não sei. Tipo, eu ouvi falar que formatura de faculdade hoje em dia as pessoas não falam mais. Na minha época, todo aluno foi pro microfone e falou. Claro, e ficar feliz, mostra o canudo, joga Filma, pra cima. manda uma fita pra tua casa. Isso. Tá, então errei. Então é faculdade que não se comemora mais. Colégio sim. Acho que esse colégio sim. Então eu fiz bem na época, eu queria fazer com os meus colegas e voltei. Aí deu legal. E aí quando eu voltei, a galera do colégio, né, os professores, falaram assim, poxa, como tu melhorou, tu tá mais responsável, Duda. Pô, acho que agora tu pode começar a pensar em fazer a comunicação, porque antes tu avacalhava, mas agora parece que tu é um guri responsável. Quem sabe tu não vai fazer jornalismo pra área da comunicação. Já que tu fala pra caralho. Já que tu fala pra caralho e enche o saco das pessoas e se comunica, conhece todo mundo, é amigo de todo mundo, e é legal, pô. Não, tá bom. Aí acreditei naquela verdade. Aí fui seguindo essa dica que você me falava, vai fazer comunicação. E eu sempre quis jogar bola e, realizei esse sonho há pouco tempo. E aí consegui entrar nesse meio do futebol. Mas aí acabei indo pro entretenimento, pô. Rafinha, fiz stand-up como tu fez, 6, 7 anos. Vendi DVD, botei em plataforma de streaming no Sul, que era raríssimo fazer. Eu tenho muito orgulho das coisas que eu fiz por lá, sabe? Lá no Pretinho Básico, primeiro a fazer stand-up, depois os guris falaram, pô, se o Duda faz, vamos fazer também. Né? E aí todos começaram a fazer. Hoje o stand-up, não que eu tenha sido algo, assim, primeiro, mas assim, dei uma popularizada porque o Pretinho Básico, o programa que eu fazia, é muito popular. Aí tu começa um cara a fazer, as coisas começam a virar popular, aí mais gente começa a fazer e tudo mais. Então é meio que, eu acho que eu comecei abrindo algumas pequenas portas e as coisas foram andando.